gente retoma hoje, então, as conversas aqui desse nosso curso, dessa abordagem que a gente está fazendo nos últimos tempos sobre a figura do Sócrates, né? E algumas abordagens sobre ele, tanto a partir da filosofia antiga, como da filosofia moderna e contemporânea. E hoje a gente chega num autor contemporâneo e numa abordagem contemporânea sobre o Sócrates, que é a abordagem do filósofo alemão Hegel. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Sócrates segundo Hegel. E para isso a gente vai falar um pouco baseado numa obra do Hegel que são as lições sobre a história da filosofia, né? Eu vou trabalhar aqui, eu não vou citar diretamente, mas eu vou trabalhar bastante com a tradução espanhola do Gauss, né? E vocês encontram uma edição da Fundo de Cultura em espanhol, é o volume 2. Então é a parte lá onde ele trata sobre o Sócrates. E para quem tiver com essa edição que eu tenho, de 1995, vai ver que é exatamente das páginas 39 até a página 100, mais ou menos. Então, com isso, eu estou pontuando onde está o texto, né? Muito bem. Então, o primeiro ponto a gente observar, né? Antes da gente entrar propriamente no conteúdo, observem que nessa história da filosofia que o Hegel escreve, né, nesses dois volumes que a gente tem aí nessa tradução espanhola, a figura do Sócrates vai aparecer num tópico chamado sofistas e socráticos, né? Ou seja, mostrando um pouco que a relação entre os sofistas e Sócrates ela está presente, que está presente desde bastante tempo, ela também é pontuada assim pelo Hegel, né? Então ele compreende como um mesmo bloco, né? Dos sofistas e dos socráticos, ou seja, alguns dos problemas tratados pelos sofistas e depois tratados pelo Sócrates e o embate entre eles estaria ligado aqui como uma espécie de único bloco, né? Nessa obra do Hegel aparece uma famosa frase que muitas vezes a gente vê essa frase citada como de autoria do Hegel, mas nem sempre vê a fonte. A frase aparece na página 39 do texto, diz a seguinte coisa, que Sócrates não brota da terra como uma espécie de fungo, né? Ou seja, nessa frase o Hegel está querendo dizer, né? O Hegel, filósofo do século XIX, está querendo apontar claramente que o Sócrates é uma espécie de, ele é um representante de uma época, ou seja, ele não é apenas alguma coisa que nasceu pronto da terra, sem nenhuma relação com a história e com o contexto social onde ele vivia. E aí a gente compreende um pouco esse contexto de por que o Hegel não seria uma espécie de fungo, né, que brotou da terra como se brotasse do nada, né? Então Sócrates, no fundo, aos olhos do Hegel, ele é uma espécie de somatória, né? Somatória de uma pessoa extraordinária, mas ao mesmo tempo, para além de uma pessoa extraordinária, ele é fruto de uma época. Então, de alguma maneira, a gente vai perceber um pouco nessa interpretação do Hegel é que e o que ele coloca claramente é que ele segue uma espécie de corrente, né? Ou seja, ele é, na verdade, uma espécie de um elo de uma corrente. Então, isso torna mais significativo para a gente compreender. E talvez ele tenha trazido uma questão, que é uma questão discutida até os dias atuais, é a questão de em que medida o pensamento pode pensar sobre si mesmo, né? Ou seja, ele teria trazido a questão da subjetividade muito claramente marcada, né? Em que medida ele traz para a gente que quando a gente faz uma operação de pensamento, às vezes a gente pode estar pensando sobre o próprio pensamento ou sobre o ato de pensar. E traz com isso uma questão que vai ser bastante importante para a história da filosofia no geral, e eu diria que isso acentua ainda mais na modernidade, né? Que é a história, que é o conceito de subjetividade, o quanto a subjetividade é um tema bastante importante para a história da filosofia nos seus diversos períodos, especialmente no período moderno, né? O Hegel sublinha ainda que o Sócrates traria bastante junto com a subjetividade, outro tema correlato é o tema da consciência, né? Um não existiria, na verdade, sem o outro. Para falar de sujeito, para falar de subjetividade, a gente fala de consciência. Então, Hegel traz também, junto com o problema da subjetividade, o problema da consciência. E na exposição, o Hegel faz as coisas aqui de uma maneira bastante, eu diria, didática. Ele vai colocar em três grandes pontos
a interpretação que ele tem sobre o Sócrates. Então vamos passar a ver o primeiro deles, né? O primeiro ponto, e isso é interessante notar, o Hegel vai dizer que o Sócrates tem uma influência bastante marcada, né? Ele coloca o Sócrates como num elo, vamos dizer assim, de uma corrente que viria a partir do pensador pré-socrático Anaxágoras. Então ele pensa que quando o Anaxágoras, que também recebe uma condenação, também acaba tendo, do ponto de vista pessoal, uma certa é proscrito pela sua comunidade, tem também um pouco desse quê do filósofo perseguido. A gente não vai falar disso, mas vai tentar perceber como que no pensamento do Anaxágoras, o pensamento socrático, de alguma maneira, reflete o pensamento do Anaxágoras, né? Ou seja, ele refletia um pouco essa tese, né? E o Hegel explora um pouco isso, do que ele vai chamar de uma espécie de governo da inteligência. Perceber que os homens agem de maneira racional e que buscar alguma coisa que é boa, que representa o bem e que representa coisa boa, é na verdade uma busca pelo verdadeiro. Então, o primeiro ponto aqui é essa aproximação que o Hegel faz entre Sócrates e Anaxágoras, né? Isso aqui daria para desenvolver mais, a gente vai parar por aqui só para poder colocar o ponto. Um outro ponto levantado pelo Hegel aqui didaticamente na sua exposição é falar sobre essa subjetividade. Então, no que consiste essa subjetividade socrática, né? Que ele vai chamar essa subjetividade ao mesmo tempo de infinita liberdade e relacionada à liberdade da consciência, né? De si mesmo. Em que algo subjetivo é algo que tem uma infinitude e que tem uma liberdade de consciência, né? Falando sobre si mesmo de maneira livre. A percepção de que o homem alcançaria a verdade por si mesmo, né? Pelos seus esforços, através do exercício da sua consciência, né? Da sua consciência livre, no plano da sua subjetividade. E nesse sentido, o Hegel avalia que um pensamento verdadeiro, né? O que ele chamaria de um pensamento verdadeiro, ele sempre se encaminha para o objetivo. Ele sempre sai de um sujeito para algo objetivo. Então ele sempre sai a partir daquilo que eu penso, a partir da minha consciência, da maneira como eu analiso as coisas como pessoa racional, e ele vai para alguma coisa que a gente chamaria de objetivo. Isso é, que pode ser partilhado por outras consciências, por outras subjetividades, com critérios que todos possam compreender. Isso seria uma espécie de passagem, né, na filosofia hegeliana. Por isso que a gente vai perceber muito, né, uma nomenclatura que é muito comum ao Hegel, né, não vou falar dela aqui detalhadamente, mas são essas nomenclaturas para tratar das relações sujeito-objeto. Muitas vezes aparece a nomenclatura em si e para si. Esse em si e esse para si sempre está ligado um pouco nas coisas que é para o sujeito e aquilo que é para o objeto, né? Então isso é explorado um pouco, por exemplo, quando o Hegel faz uma menção dizendo que os animais não possuem religião, por exemplo, ele usa um pouco essa percepção das coisas que são em si e para si, e vai usar também um pouco a percepção, e fazendo uma diferenciação, né, entre os animais que sentem, né, e tem com o homem esse elo comum. Então, nós sentimos dor, os animais sentem dor. Nós sentimos prazer, os animais sentem prazer. Mas, ao contrário de nós, os animais não pensam, eles sentem, compartilham conosco dessas dores e desses prazeres, mas eles não têm a racionalidade que nós temos. O Hegel vai colocar aí o fato do homem criar religião e do animal, por exemplo, não criar religião. Então a religião estaria ligada com o domínio da racionalidade, com todo o domínio de culto e todo tipo de religião, né? Estaria ligado com o domínio da racionalidade, porque ela é uma certa explicação sobre algo, né? Ela é uma percepção a partir da gente, a partir do mundo em que a gente está. Isso só para dar um exemplo, né? Aí ele continua falando sobre o Sócrates e pontua que no Sócrates sempre fica muito claro aos olhos do Sócrates, né? O que ele chama de uma verdade do objetivo, né? Daquelas coisas que são objetivas para o sujeito. Então essas coisas têm que ser uma verdade, né? Quando eu digo que algo é verdadeiro, não é só algo que está longe de mim, mas é algo que de alguma maneira eu, enquanto ser racional, percebo.
Então, de alguma maneira, o que o Sócrates interpreta com a tese da subjetividade e com o que ele chama de consciência é como que a minha consciência pode se apropriar de determinadas coisas que estão aí no mundo dos fatos e no mundo da realidade, né? Esse é um ponto a destacar também. E aí, continuando nesses pontos que o Hegel destaca assim detalhadamente, ele fala ele vai falar ainda, né, de um terceiro ponto. E o terceiro ponto que ele percebe no trabalho socrático é o que ele vai chamar de prático e que estaria, portanto, ligado à ética, né? Ligado ao que a gente chamaria aqui de moral, né, ou de ética, como queira dizer, né? Aqui é muito interessante porque a partir do texto ele vai fazer uma distinção e vai pensar entre ser moral e ser ético. Ele vai dizer que os homens antes de Sócrates não quer dizer que eles não pudessem ter sido morais, né? Mas que talvez o Sócrates trouxe a eles questões que colocavam para eles a questões éticas para além de questões morais. Que distinção que ele está fazendo aqui, né? Por exemplo, pode ser uma questão moral cumprir uma determinada lei. Então eu posso agir moralmente por medo da coação, eu posso agir de alguma maneira pela sociedade, pelo grupamento, mas quando eu me pergunto sobre a validade dessa lei, quando eu me pergunto sobre a justiça, né, ou não dessa lei, eu estou com isso fazendo um pouco mais do que esse cumprimento moral, né? Ou até que ele vai chamar depois um pouco vai relacionar um pouco com moralidade isso, né? Mas eu estou perguntando sobre a justiça e a correção disso. Ele vai dizer que essa atitude é uma atitude típica que vem com a dúvida socrática, que Sócrates colocaria para a gente se o cumprimento de certos deveres, não mais apenas pelo cumprimento dos deveres em si, mas pelo questionamento do que significava cumprir tais deveres, ou do que significa viver a partir de tais deveres, ou se é justo cumprir tais deveres, tais normas que nos são colocadas. Então, essas são as questões éticas, né? E o Sócrates seria aí considerado, vamos dizer aqui, entre aspas, esse pai da ética, né? Alguém que trouxe essas questões, né, para o âmbito da discussão, ou seja, traz a filosofia, por assim dizer, para o mundo da prática, né? Para o mundo onde ele vivia, com as pessoas comuns do dia a dia, as pobres, as ricas, as que viviam nos lugares mais abastados, nos lugares mais simples, mas todas elas se deparavam com um modo de agir. E a partir daquilo que se deparam, tem que se perguntar sobre se estão agindo bem ou se estão agindo mal. Essas são as questões que o Sócrates levantaria, né? Ele relata ainda algumas coisas mais de curiosidade, como por exemplo o pai do Sócrates, né, tendo sido um escultor, né, e além, é claro, da famosa passagem que o próprio Sócrates faria referência a isso nos Diálogos de Platão, da mãe tendo sido parteira, né? Mas ele vai narrar um pouco aqui da vida política do Sócrates, né? O Hegel narra um pouco da vida política do Sócrates, fala um pouco de alguns contextos da chamada moderação socrática, da virtude socrática como um certo equilíbrio, né? Observa um pouco a filosofia socrática como uma filosofia urbana, como uma filosofia ligada à polis de Atenas, né? Sócrates não seria ninguém se não fosse a sua cidade. Pensa um pouco nesse contexto do Sócrates aparecendo naquele lugar, naquele contexto urbano de Atenas, né? Então a filosofia socrática, diferentemente, por exemplo, dos pré-socráticos que viviam em contexto mais rural, o Sócrates vivia nesse contexto mais urbano e a sua filosofia retratava um pouco essa urbanidade. E o Hegel chega a fazer menção também ao que ele chama de uma espécie de ócio ateniense, ou seja, dessa possibilidade que os atenienses tinham de um certo tempo vago para fazer reflexões e pensar sobre isso ou sobre aquilo. Então isso tudo entra num contexto aqui amplo, né, da compreensão do Sócrates, né? Então essas são as três facetas, né, que ele colocou aqui do Sócrates, por assim dizer. Mas para além dessas três facetas, né, vamos dizer, dessa maneira de expor, o Hegel vai ainda falar de um outro ponto importante, que é o que ele vai chamar do método socrático, né? E aqui, ao falar do método socrático, ele vai fazer menção a duas coisas, né, que a gente encontra na tradição, tanto mais antiga, ou seja, né, numa fonte, por exemplo, como os Diálogos de Platão, encontraria em outras também, a discussão, por exemplo, sobre a maiêutica e sobre a ironia, né? Então, por isso, caberia a gente falar um pouco, né, dessas duas coisas, né, relacionadas com a maiêutica e com a ironia. O Hegel compreende
a ironia socrática como uma espécie de modo de se comportar, né? Então Sócrates sempre está presente em boa parte dos diálogos platônicos e sempre tem alguém com quem ele está interagindo sobre um tema, né? Um interlocutor, e essa pessoa sempre apresenta determinadas teses sobre esse assunto e muitas vezes essa pessoa tem bastante convicção sobre o assunto que apresenta em geral, e em geral o Sócrates vai fazendo perguntas, interagindo com essa pessoa, e o que parece estar por detrás é um método que seria irônico, na medida que esse método pressupõe não que alguma coisa é completa ou que alguma coisa está fechada, absolutamente pronta, mas ao fazer perguntas parece que vai demonstrando um pouco a vacuidade, né? Ou o espaço vazio que essa coisa tem. Então, alguém que apresenta, por exemplo, um discurso sobre a justiça e parece que está dando a palavra final sobre a justiça, com as perguntas e com a interlocução socrática, parece que o conceito de justiça, ao invés de ele se mostrar pleno e completo, como o interlocutor imaginava, ele vai se mostrando cada vez mais vazio. Então é como se por trás da posição irônica do Sócrates e das dúvidas que o Sócrates levanta para que essa pessoa pudesse pensar, o que sobra é só o vazio. Então o irônico é um método não de plenitude, mas um método de vacuidade. E ao perceber isso, o Hegel interpreta isso como uma espécie de maneira de se comportar, né? Porque o Sócrates acaba por desnudar, né? Por colocar em xeque, né? Certas supostas certezas, né? E o Hegel percebe isso então como uma maneira de se comportar, ou seja, o Sócrates tinha essa intenção clara, esse modo de se portar, e ao se portar dessa maneira, agia assim, de maneira irônica. E isso, em geral, mostrava a vacuidade, né? E, vamos dizer assim, o espaço que sobrava era o vazio, né? Do argumento dos interlocutores. Ao citar ainda o problema da ironia, o Hegel faz menção a dois intérpretes alemães, né, modernos da ironia, que são Schlegel e Ast, né? O Hegel vai perceber no discurso do Schlegel e Ast sobre a ironia que eles interpretam a ironia como algo divino. E isso talvez já seguiria a pista do próprio Platão, né? Que coloca em geral nas interlocuções irônicas do Sócrates a impossibilidade da gente falar alguma coisa a mais, porque a gente não consegue definir se certas coisas são boas ou são más, e na medida em que a gente não consegue definir, parece que cabe à divindade essa definição. E se cabe ao plano da divindade essa definição, a ironia parece comportar em si também algo de divino, na medida em que ela não consegue definir. Ou seja, só a divindade sabe, e nós talvez podemos acreditar na divindade, mas nunca saberemos o que a divindade sabe. E talvez isso seja um pouco também irônico, né? Esse é um ponto, né, do aspecto irônico, né? O outro aspecto do método socrático para o Hegel seria o método, a maiêutica, né? Que o Sócrates teria aprendido, segundo ele, né? Com a própria mãe, que a mãe fazia parto, né? E a mãe era parteira, então ela fazia parto de pessoas, e ele, ao fazer analogia, vai dizer que ele faz o parto de ideias, né? De alguma maneira, da mesma maneira que a parteira não acrescenta nada, ela apenas domina uma técnica para tirar o que já estava lá, o Sócrates talvez faria as perguntas, né, para que aquela consciência, aquela subjetividade que está ali pudesse por conta própria acessar, né, a verdade, né? Talvez o exemplo mais cabal disso acontece no diálogo Mênon, né, de Platão, quando é colocado um problema de geometria para um escravo, e o escravo, que não tinha tido aula de geometria, porque obviamente era um escravo, consegue resolver o problema. E aí a explicação vem um pouco pela reminiscência, né? Vem um pouco de que o escravo sabia eternamente, e ao ser colocado diante de um pedaço ali da operação matemática, de um pedaço da operação geométrica, e ao lembrar de uma parte, acaba por lembrar do todo, e com isso acaba resolvendo o problema, né? Então a maiêutica é um outro aspecto muito importante, né? Do método para o Hegel, né? Do que ele chamou aqui do método socrático, né? O Hegel levanta ainda questões interessantes para se pensar
Por exemplo, ele pergunta, né, se esse método do Sócrates, a ironia, seria uma espécie de modo de se portar, de ignorância fingida, né? Como é que Sócrates pergunta o que poderia perguntar aquilo que não sabe, né? É uma questão levantada aqui por ele, né? E começa a pensar também sobre o bem, né? Que pode haver na consciência de cada interlocutor, né? E aí vem a tese socrática, talvez bastante famosa, de que, na verdade, sempre que a gente sabe aquilo que é bom, a gente pratica aquilo que é bom, né? O próprio Sócrates vai dizer na sua defesa no tribunal que ele não pode ser acusado e não pode ser culpado porque ele não sabe nada sobre nenhuma coisa, que o que ele recebe é uma espécie de vocação divina. Então ele não pode ser acusado de nada. Ao passo que se ele soubesse, ele praticaria. Né? O crime estaria em saber alguma coisa e não praticar. E ele não sabia, né? Segundo ele diz, os relatos que aparecem, por exemplo, no Platão. Então, saber o bem significaria praticar aquilo que é bom, né? Então, aqui a ideia de que ao saber, a gente pratica, né? Tem uma equivalência aqui, né? Entre saber aquilo que é bom e a questão ética, na medida em que a gente pratica aquilo que é bom, né? Notem depois, né, só a guisa de adendo, que isso vai ser bastante diferente no cristianismo, onde vai entrar o componente da vontade, por exemplo, a ponto de depois a gente encontrar nos escritos paulinos a afirmação dizendo que às vezes mesmo as coisas que são más e a gente gostaria de se afastar delas, a gente acaba por não conseguir se afastar delas. Então esse componente paulino não poderia ser entendido no escopo socrático ou platônico, porque se eu sei aquilo que é bom, eu pratico aquilo que é bom. E se eu sei que alguma coisa é má, eu não me aproximo dela, porque eu ajo racionalmente. Mas para o componente paulino funcionar, entra um outro aspecto que aqui não está presente, que é o aspecto da vontade. Né? Santo Agostinho, por exemplo, vai explorar muito fortemente essa pista da vontade. A vontade humana ela ultrapassa aspectos que seriam considerados racionais. Ou a gente teria aspectos na nossa própria vontade que oscilam entre a racionalidade e a irracionalidade. Essa é uma questão complexa que levaria muito tempo para a gente falar, eu só estou mencionando, né? Enfim, mas o Hegel vai apontar que é bom a gente perceber que essa pista sobre o bem, né, e essa pista da racionalidade, o Sócrates teria tirado isso da influência direta do Anaxágoras. Então aqui o Hegel percebe a forte influência do Anaxágoras sobre Sócrates, né? E portanto essa pergunta ética, né, é uma pergunta sobre si, né? Então sempre a gente perguntar a partir da gente, essa pergunta sobre ética faria a distinção cabal entre ética e moralidade, né? Porque moralidade pode ser o que todos praticam, porque é socialmente aceito. E as questões éticas é a gente perguntar sobre esse todo que todos praticam. Então, sei lá, numa sociedade onde alguns temas podem ser aceitos, onde algumas coisas ainda não avançaram, as pessoas podem praticar coisas que são inaceitáveis. Mas talvez tá pensando mais eticamente um pouco à frente do seu tempo aqueles que colocam essas questões antes de todos. Aqueles que são capazes de apontar essas questões antes de todos e tentam reformular o todo social. E aqui o Hegel vê no Sócrates uma espécie de mérito, né? Ao trazer certas questões éticas, é como se ele se colocasse adiante de aspectos da moralidade, ou seja, ele não apenas cumpria porque todos cumpriam, ele fica perguntando sobre a justiça de cumprir isso ou não, né? Isso é um ponto importante. Então aqui, virtude, né, seria igual a conhecer nesse contexto, né? Aí entra uma outra questão muito intrincada aqui, que o Hegel toca nela também, que é o famoso problema do daimon socrático, né? Em algumas traduções vocês vão encontrar o demônio de Sócrates, né? E também seria possível a gente falar sobre o gênio de Sócrates, né? A gente percebe que quando Sócrates recebe, e isso é relatado lá na Apologia de Platão, ele recebe a sua vocação no templo de Apolo, de que é o mais sábio dentre os homens e etc e tal, ali também se diz, né, que o Sócrates tinha uma espécie de voz interior, né, a ideia do daimon.
e que o daimon dizia a Sócrates o que fazer, o que não fazer, como se portar, como fazer isso ou como fazer aquilo, né? E o Hegel começa a especular um pouco sobre o que seria esse daimon, o que seria essa voz interior, né? Num tempo onde você ainda tem o todo social, como na sociedade grega era costume, mandando muito fortemente. E não era comum, por exemplo, você ter uma voz como essa do daimon, mesmo que você aplicasse a ela um título de que ela era uma voz divina, né? Porque as coisas da divindade eram ditas em cerimônias religiosas oficiais e ninguém tinha uma divindade particular. E o Sócrates parece ter aqui nessa hora uma voz interior, que essa voz parece ser uma divindade, parece ser uma voz interna, parece ser um gênio. O fato é que a gente pode especular muita coisa sobre isso, mas não parece corriqueiro e não parece comum que isso aconteça. Então, alguns intérpretes vão levantar a hipótese, né, de que essa voz interior que o Sócrates ouvia, para além de fazer considerações de caráter médico ou psiquiátrico, ou mesmo da esfera religiosa, alguns intérpretes vão começar a pensar que essa voz interior pode ser uma espécie de intermediário entre uma sociedade grega ainda marcada pelo coletivo, ou seja, onde as determinações são dadas pelo todo, e onde a posição de indivíduo, de subjetividade, de consciência livre ainda não é muito clara. Então, alguns intérpretes vão pensar, e essa é a pista do Hegel aqui, por exemplo, em que medida esse daimon não poderia ser uma espécie de intermediário entre um mundo das determinações coletivas que ainda não acabou totalmente, mas um mundo onde a consciência livre, a subjetividade também ainda não é presente. Então a pergunta é se esse daimon socrático, né, relatado por Platão, não poderia ser uma espécie de intermediário, né, entre mundos. Isso fica uma tese bastante interessante para ser explorada, né? O Hegel toca um pouco aqui, mas é o filósofo Kierkegaard, no conceito de ironia, quem vai explorar mais essa pista, né? Então aparece aqui, depois no texto do Hegel, vão aparecer ainda relatos, né, sobre a condenação socrática e sobre, por exemplo, as querelas com os sofistas. Para isso, o Hegel vai usar muito fortemente, como vocês percebem quando leem o texto, né? O Aristófanes, especialmente a peça As Nuvens. Na peça As Nuvens onde você vai perceber muito fortemente os argumentos dos sofistas, as querelas, as disputas, né? E é nessa peça que você vai perceber, por exemplo, as famosas acusações contra Sócrates, né? Que aparecem também na Apologia de Platão, que aparecem em Xenofonte também, que é outro intérprete. Mas é, por exemplo, que o Sócrates não seria piedoso, que o Sócrates teria introduzido novos deuses, que o Sócrates teria corrompido a juventude, que essas seriam as três, né, principais acusações, né? Então o Hegel recupera um pouco a partir dessas fontes antigas, né, tanto do Aristófanes como do Xenofonte do Platão, um pouco esses argumentos centrais para falar do problema do Sócrates. E aí aparece ainda um pouco também a discussão aqui entre o todo, né, do coletivo do Estado grego e o demoníaco socrático. Em outras palavras, como conciliar a individualidade socrática, usando aqui uma palavra que talvez não pudesse ser usada, porque ainda não existia a ideia de indivíduo, como conciliar a individualidade socrática aqui representada pelo daimon com a totalidade do Estado grego, do coletivo grego. E essa é uma questão que fica ainda em aberto, que vai ser muito explorada daqui em diante, né? E a pergunta que o Hegel lança, muito instigante também, é se o Sócrates seria uma espécie de herói, né? Lembrando que os heróis eles têm missões, né? Então, quando a gente pega na mitologia as histórias, em geral, pega, por exemplo, uma história como do Hércules, ele tem uma missão, tem um trabalho, tem os 12 trabalhos, como o caso do Hércules. Em geral, ele vai enfrentar os seus trabalhos, os seus desafios. Ele enfrenta em nome do coletivo. Ele tem um deslocamento individual para enfrentar a sua missão. Mas ao fazer a sua missão e voltar da sua missão, ele encontra um certo repouso no coletivo. A pergunta que se poderia fazer é se o Sócrates, né, tendo essa incumbência que recebeu de ser o mais sábio dentre os homens, de ouvir a voz do daimon,
Se o Sócrates teria essa missão de talvez ser a voz da consciência, a voz da subjetividade, trazer para os homens o problema da consciência e da subjetividade, e se isso teria um quê de heróico, né? O Hegel pergunta. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, ao contrário do herói, que teve onde repousar sua cabeça, o Sócrates não teve. E, pelo contrário, ele não é compreendido pelo seu tempo, pela cidade, a ponto de ser julgado e condenado, né? E morto pela cidade. Então fica uma pergunta se o Sócrates seria um herói. O autor Kierkegaard chega a dizer no Temor e Tremor, ele usa a expressão herói trágico intelectual. Se haveria no Sócrates do Hegel, e se haveria na figura do Sócrates uma espécie de heroísmo. É uma questão a ser detalhada, mas talvez ele não se enquadraria, ao menos na visão tradicional do que se define por heroísmo. E, ao mesmo tempo, né, aparece uma pergunta sobre a tragédia, se a história do Sócrates seria trágica. O final é trágico, de alguma maneira, mas se seria um trágico típico, né, das tragédias como tal. Porque aparece aqui na posteriori, né, da condenação do Sócrates, um arrependimento, né, dos atenienses, né, que o condenaram. E aparece assim, inclusive na vida de alguns deles, depois eles se deram mal pela condenação, na vida pessoal, familiar, etc. Mas a pergunta que fica é se essa história do Sócrates poderia, de alguma maneira, ter um componente trágico, ou se teria sido, aos olhos da cidade, uma morte justa, ou se talvez o Sócrates veio antes do seu tempo, se a Atenas estaria preparada para o Sócrates, né? São um pouco as indagações que o Hegel coloca, né? O Sócrates talvez é uma espécie de avant la lettre, de gênio fora da época, e talvez por isso só pudesse mesmo ter acabado na condenação. Tanto ele acabaria na condenação, como a própria cidade também depois se repensa e parece que se condena a ela mesma depois de ter cometido, depois de ter condenado Sócrates à pena capital, porque ela mesma talvez tem que se repensar depois disso, né? Enfim, são questões instigantes que a gente levanta a partir daqui. E o Hegel conclui um pouco seu texto falando sobre uma comparação, eu diria, quase interminável na história do pensamento entre o Sócrates e Cristo, né? Porque ele pensa, né? Se o que Cristo fez talvez foi capaz de abarcar um coletivo e se Sócrates fez era apenas individual. Ele começa a pensar na racionalidade de um, na racionalidade do outro. E aí, claro, haveria, né, vários elos comuns, né, entre Sócrates e Cristo, né? Os dois não deixaram nada por escrito, os dois tiveram discípulos, os dois morrem em circunstâncias trágicas, mas o Hegel vai tentar encontrar aqui que na conduta do Cristo teria tido uma objetividade para a salvação humana, né? Coisa que talvez não teria na vida do Sócrates, né? Embora tenha, claro, importância para a história da filosofia e do pensamento, tá? Ok, com isso ficamos por aqui. Acho que esse fica como uma espécie de guia, né, para a leitura do Hegel. E aí, na próxima conversa, a gente vai falar sobre a interpretação do Sócrates pelo Kierkegaard, numa obra chamada Conceito de Ironia, constantemente referida a Sócrates. Ok? É isso, gente. Abraço. Até.